Lúcio, um menino de apenas 7 anos, vivia uma vida simples, mas feliz, ao lado de sua mãe, Raquel. Os dois eram inseparáveis. Raquel era uma mulher forte, sempre preocupada com o bem-estar do filho. E Lúcio adorava estar em sua companhia, especialmente nas noites em que ela contava histórias antes de dormir. Mas o destino, em um dia chuvoso, mudou para sempre o curso de suas vidas. Voltando para a casa de carro, Raquel e Lúcio enfrentavam uma tempestade intensa. Os relâmpagos cortavam o céu e a chuva batia forte no vidro do carro. Lúcio estava dormindo no banco de trás, enquanto Raquel, concentrada, dirigia devagar pelas ruas molhadas. De repente, um caminhão enorme tentou fazer uma ultrapassagem perigosa. O som das buzinas, o farol alto refletindo no espelho e, em questão de segundos, tudo ficou fora de controle. O caminhão colidiu com o carro, jogando-o para fora da estrada. O impacto foi devastador. Lúcio acordou com o carro virado, o cheiro de combustível no ar e sua mãe ao lado, imóvel. Seu cinto de segurança o salvou de maiores ferimentos, mas sua mãe estava gravemente ferida. Mesmo fraca e com dores intensas, Raquel ainda conseguiu olhar para Lúcio e tentar tranquilizá-lo com um leve sorriso, antes de ser levada para o hospital. No hospital, Lúcio ficou sob os cuidados de Júlio, um jovem enfermeiro que tentava distraí-lo, enquanto os médicos corriam contra o tempo para salvar Raquel. O menino, confuso e com medo, perguntava incessantemente se sua mãe ficaria bem. E Júlio, sem ter como responder, apenas disse que os médicos estavam fazendo de tudo. Horas depois, Raquel não resistiu. Uma hemorragia interna levou sua vida, e Lúcio, sem entender completamente a gravidade do que acontecera, foi deixado sem chão. Aquele era o fim de sua pequena família. Sem parentes próximos, o menino foi levado para um orfanato, onde sua vida mudaria para sempre. O orfanato não era nada do que Lúcio imaginava. O lugar, grande e sombrio, estava cheio de crianças que, como ele, carregavam dores e traumas. Mas diferente de Lúcio, muitos eram frios, já calejados pela dura realidade que enfrentavam ali. Desde o primeiro dia, ele passou a ser alvo de provocações. As outras crianças, ao perceberem a tristeza constante no rosto de Lúcio, o apelidaram de Chorão. Todo dia, ele se isolava no canto, sentindo-se cada vez mais perdido, sem o carinho e o amor que sua mãe sempre lhe deu. O tempo passou, mas a saudade de Raquel só aumentava. Lúcio começou a ficar cada vez mais retraído, sentindo como se não houvesse lugar para ele naquele mundo. Os funcionários do orfanato faziam o possível para cuidar das crianças, mas eram sobrecarregados, e o suporte emocional que Lúcio tanto precisava nunca veio. Então, certo dia, durante uma visita ao parque com as outras crianças, Lúcio viu algo familiar ao longe. O cemitério onde sua mãe estava enterrada. Era a sua primeira vez fora do orfanato desde o acidente, e ele sabia que tinha que fazer algo. Com o coração acelerado e sem pensar nas consequências, ele se afastou do grupo e correu em direção ao cemitério. Ao chegar lá, o menino se ajoelhou diante do túmulo de sua mãe. O nome Raquel, gravado na lápide, parecia brilhar sob a luz do sol. Lúcio, com lágrimas nos olhos, se agarrou àquela pedra fria como se fosse a única coisa que lhe restava. E foi ali, naquele momento de dor intensa, que ele começou a falar com sua mãe, como se ela estivesse ali, ouvindo-o. "Eu sinto tanto a sua falta, mãe. Não sei o que fazer sem você", sussurrou ele com a voz embargada. O vento parecia levar suas palavras para o além, mas Lúcio continuou. "Os meninos, eles ficam me zoando. Eles falam que sou fraco, que eu não tenho mais ninguém. E eu não sei o que fazer. Eu só queria estar com você." O menino se abraçou ao túmulo, como se esperasse sentir os braços de sua mãe ao seu redor novamente. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele olhou para o céu, e por um breve momento teve a impressão de que o sol, tímido entre as nuvens, sorria para ele. Com os olhos cheios de lágrimas e o coração apertado, ele continuou falando, como se estivesse em uma conversa íntima com Raquel. "Você me prometeu que sempre estaria comigo. Por que você teve que ir? Por que você não está aqui agora? Eu preciso tanto de você." Lúcio não sabia quanto tempo ficou ali, mas o vento parecia mais suave, e o cemitério silencioso, como se ouvisse sua dor. Foi então que uma mulher desconhecida se aproximou, colocando uma mão gentil sobre seu ombro. "Você está bem, meu querido?" perguntou ela com voz suave. Lúcio se virou, assustado, enxugando os olhos rapidamente. A mulher era Ana, que visitava o túmulo de seu próprio filho, falecido alguns anos antes. Com um olhar cheio de compaixão, ela se agachou ao lado de Lúcio e começou a conversar com ele. Havia algo naquela mulher que fazia o menino sentir uma conexão imediata.
Pela primeira vez desde a morte de sua mãe, ele se sentiu à vontade para compartilhar sua dor. Ana, ao lado do Lúcio, ouviu com atenção enquanto ele falava da mãe e do sofrimento que vivia no orfanato. A cada palavra, o coração da mulher se apertava. Ela mesma conhecia muito bem a dor da perda. Há alguns anos, seu filho Gabriel, de idade próxima à do Lúcio, havia morrido após uma doença longa e cruel. Desde então, Ana ia ao cemitério regularmente, buscando uma forma de lidar com o vazio que o tempo não conseguia preencher. Eu sei o quanto dói perder alguém que a gente ama, disse Ana, sua voz serena, mas cheia de tristeza. Lúcio, enxugando os olhos, olhou para ela, sentindo uma empatia silenciosa se formar entre eles. Ela ficou com o menino por um longo tempo, permitindo que ele falasse sobre suas dores. Lúcio, pela primeira vez, conseguiu desabafar, abrir seu coração e compartilhar tudo o que estava preso dentro dele desde o acidente. As provocações das outras crianças, o vazio de não ter ninguém que o abraçasse à noite e a angústia de sentir que sua mãe não estava mais ali para protegê-lo. Ana sentiu o desejo de fazer algo, mas sabia que sua própria dor ainda a consumia. Mesmo assim, ela não conseguia ignorar o chamado dentro de si para ajudar aquele menino. Com o coração pesado, ela levou Lúcio de volta ao orfanato. Ao ver a frieza do ambiente e a forma desatenta com que ele foi recebido, Ana ficou ainda mais abalada. Ela sabia que aquele lugar não era um lar e aquele menino precisava de amor, de acolhimento. Mas o que ela poderia fazer? Afinal, ela mesma ainda carregava uma ferida que não cicatrizava. Nos dias seguintes, Ana não conseguiu tirar Lúcio da cabeça. Cada vez que fechava os olhos, ela via o rosto daquele menino perdido, buscando um refúgio que parecia impossível de encontrar. Uma noite, enquanto dormia, teve um sonho. Nele, Gabriel, seu filho, apareceu. Ele estava mais velho, sorridente, e entregava a ela um pequeno bilhete. No bilhete estava o endereço do orfanato de Lúcio. Quando Ana acordou, seu coração batia acelerado. O sonho parecia tão real. Ela contou ao marido, Eduardo, e ambos ficaram em silêncio, refletindo sobre o que isso poderia significar. Depois de alguns minutos, Eduardo, que sempre foi mais prático e contido, disse: talvez seja um sinal. Talvez estejamos prontos para ajudar alguém. Ana concordou com um aceno de cabeça. Eles decidiram que precisavam agir. No dia seguinte, foram ao orfanato para visitar Lúcio. Ao chegar lá, enfrentaram algumas dificuldades. Os funcionários eram rigorosos com horários e regras. Mas Eduardo, com sua habilidade de conversar e convencer, conseguiu que eles entrassem. Quando Lúcio os viu, seus olhos brilharam de um jeito que Ana nunca havia visto antes. O menino correu em sua direção e a abraçou com força, como se estivesse abraçando sua própria mãe. Aquilo tocou Ana de uma maneira profunda, e ela percebeu naquele instante que sua vida jamais seria a mesma. Eduardo, que observava a cena com atenção, percebeu que a conexão entre Ana e Lúcio era mais forte do que ele imaginava. Ele também se viu emocionalmente envolvido, sentindo que talvez o destino estivesse colocando aquele menino no caminho deles por um motivo maior. Nas semanas seguintes, Ana e Eduardo continuaram a visitar Lúcio sempre que podiam. Aos poucos, foram conhecendo melhor o menino e sua história. O processo de adoção, no entanto, não seria simples. Eles sabiam que enfrentariam uma longa jornada burocrática, mas estavam determinados. Para Lúcio, as visitas de Ana e Eduardo eram a única coisa boa em sua vida no orfanato. Sempre que eles apareciam, o mundo cinza que ele vivia parecia se iluminar um pouco. No entanto, as provocações das outras crianças não cessaram. Pelo contrário, Lúcio passou a ser alvo de mais piadas. Ah, o chorão agora tem novos pais. Eles vão te abandonar também como sua mãe fez. Diziam, zombando cruelmente da dor do menino. As palavras machucavam mais do que qualquer coisa, e Lúcio, por mais que tentasse ignorar, não conseguia escapar daquele tormento. Certo dia, após mais uma dessas agressões verbais, Lúcio correu para o quarto e se trancou. Com o coração disparado, ele não sabia para onde ir ou o que fazer. Sentia-se mais sozinho do que nunca. Tudo o que ele queria era a presença de sua mãe, o abraço caloroso que parecia tão distante agora. Ele então se lembrou das palavras de Ana sobre sua própria dor e perda, e pela primeira vez, sentiu que talvez não estivesse completamente sozinho. No final de semana seguinte, durante uma nova visita ao cemitério com Ana e Eduardo, Lúcio caminhou até o túmulo de sua mãe, mas dessa vez, com um sentimento diferente. Ele olhou para a lápide, sentindo uma mistura de tristeza e conforto. Mãe, ou que ele começou a falar com a voz embargada. Eles me maltratam no orfanato, mas eu sei que você está aqui comigo. Eu sinto você.
E agora tem a Ana e o Eduardo. Eles são bons, mãe. Acho que você ia gostar deles. Talvez eu possa ficar bem com eles. Enquanto falava, Lúcio caiu de joelhos e abraçou o túmulo, como se esperasse um abraço de volta. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ao mesmo tempo ele sentiu uma paz que não conseguia explicar, como se de alguma forma sua mãe estivesse ali, ouvindo suas palavras, sorrindo em meio à sua dor. E naquele momento, Lúcio percebeu que embora sua mãe não pudesse estar mais ao seu lado fisicamente, ela jamais o abandonaria. Ana observava tudo de longe, com os olhos cheios de lágrimas. Eduardo, com a mão sobre o ombro dela, sentia o mesmo. Eles sabiam que aquele menino estava lidando com algo muito maior do que sua própria dor. Lúcio estava enfrentando o medo de continuar vivendo, mesmo depois de uma perda tão grande. E de alguma forma, aquela criança tão frágil estava encontrando forças para seguir em frente. Naquela mesma tarde, depois de sua intensa visita ao túmulo da mãe, Lúcio, Ana e Eduardo voltaram para o orfanato. O silêncio no carro era pesado, mas cheio de compreensão mútua. Lúcio parecia mais tranquilo, apesar de ainda carregar a dor profunda da perda. A conexão entre ele e Ana crescia a cada encontro, mas havia algo mais naquele dia, algo que Ana não conseguia ignorar. Quando chegaram ao orfanato, Lúcio foi recebido pelos mesmos olhares hostis de algumas crianças. Ele havia se acostumado a isso, mas naquele dia, algo dentro dele estava diferente. Ele não baixou a cabeça como antes. Com os olhos ainda brilhando pelas lágrimas recentes, ele apenas seguiu para o quarto sabendo que, apesar de todo o sofrimento, não estava mais sozinho no mundo. Enquanto isso, Ana e Eduardo conversaram com uma das funcionárias do orfanato, tentando acelerar o processo de adoção. O caminho burocrático era longo e incerto, e a cada dia que passava, Ana temia que Lúcio se perdesse na frieza daquele ambiente. Ela sabia que precisava agir rápido. Naquela noite, enquanto Ana se preparava para dormir, mais uma vez foi tomada por pensamentos sobre o menino. O peso de sua responsabilidade crescia, e mesmo com o apoio de Eduardo, ela sentia o medo de falhar. Quando finalmente adormeceu, teve outro sonho. Desta vez, Gabriel, seu filho, apareceu novamente. Ele estava sorrindo, mas dessa vez sua expressão era mais séria. Ele olhou nos olhos da mãe e disse, com a voz suave, porém firme: "Você precisa confiar, mãe. Está tudo bem." Ana acordou com o coração acelerado, mas sentiu um alívio diferente, como se as palavras de seu filho fossem mais do que um sonho, fossem um chamado para a ação. Aquele sonho parecia real demais para ser apenas fruto de sua imaginação. Gabriel estava, de alguma forma, dizendo que ela deveria confiar no caminho que estava trilhando, e naquele momento ela decidiu que faria o que fosse necessário para trazer o Lúcio para sua família o mais rápido possível. No dia seguinte, Ana e Eduardo voltaram ao orfanato para mais uma visita. Eles sabiam que o processo de adoção levaria meses, mas agora estavam mais determinados do que nunca a dar a Lúcio o lar que ele tanto precisava. Mas ao chegarem lá, algo inesperado aconteceu. Lúcio havia desaparecido. A diretora do orfanato, Dona Olga, estava em pânico. As crianças haviam sido liberadas para brincar no pátio, e Lúcio, aproveitando um momento de distração, escapou por uma pequena abertura no portão. Ele não estava em lugar nenhum. A tensão crescia a cada minuto, e Ana sentia o desespero tomar conta de si. Ela olhou para Eduardo, que tentava manter a calma, mas seus olhos também revelavam preocupação. Sem perder tempo, eles saíram em busca de Lúcio. Sabiam que havia um lugar onde ele poderia estar. Ana não tinha dúvidas de que o menino tinha voltado ao cemitério, o único lugar onde ele sentia uma conexão verdadeira com sua mãe. Eles correram para o cemitério, e ao chegarem lá, o encontraram exatamente onde imaginavam, ajoelhado diante da lápide de Raquel. O pequeno corpo de Lúcio estava encolhido, e ele chorava silenciosamente, com as mãos pressionadas contra a pedra fria, sussurrando palavras quase inaudíveis. Ana se aproximou devagar, com o coração apertado. Ela sabia que aquele era um momento delicado, e que forçá-lo a voltar agora seria como arrancá-lo à força de sua última fonte de consolo. "Lúcio", disse ela suavemente, ajoelhando-se ao lado dele. "Eu sei que dói, e que parece que essa dor nunca vai passar. Mas você não está sozinho. Eu sei que sua mãe está aqui com você, e ela sempre estará de algum jeito." O menino levantou os olhos, ainda marejados, e fitou Ana. Havia algo em sua expressão que ela nunca tinha visto antes. Não era apenas tristeza, era uma compreensão que não parecia pertencer a uma criança de sua idade. "Eu sinto ela aqui, mas às vezes eu acho que ela não pode me ouvir mais." Ana respirou fundo. Sentiu uma responsabilidade imensa em suas palavras.
Eu acho que ela sempre vai te ouvir, Lúcio. Mesmo que você não a veja, ela está cuidando de você, te guiando. E sabe de uma coisa? Acho que ela te trouxe até nós. Acho que sua mãe queria que você não estivesse sozinho. Lúcio olhou para Ana, absorvendo aquelas palavras com uma mistura de esperança e dúvida. Eduardo, que estava um pouco mais afastado, se aproximou e colocou a mão no ombro do menino. Você não precisa passar por isso sozinho. Nós estamos aqui por você. Foi naquele momento, com a lua já iluminando o céu, que Lúcio percebeu que mesmo sem sua mãe presente, ele poderia encontrar uma nova forma de família. Ele nunca a esqueceria e jamais deixaria de sentir a falta dela. Mas talvez, apenas talvez, ele pudesse viver uma nova história. Sentindo as mãos de Ana e Eduardo em seus ombros, o menino olhou mais uma vez para o túmulo de sua mãe e sussurrou baixinho. Eu prometo que vou tentar, mãe. Eu prometo que vou ser forte. Enquanto deixavam o cemitério naquela noite, uma brisa suave passou por eles e Ana, por um breve momento, sentiu a presença de Gabriel. Ela olhou para o céu e sussurrou. Obrigada. Ao voltarem para o orfanato, a preocupação de Ana e Eduardo com o estado emocional de Lúcio só aumentava. Ele havia enfrentado tanto em tão pouco tempo e o medo de que ele pudesse se perder novamente era constante. No entanto, algo tinha mudado. Lúcio, apesar de sua tristeza, parecia mais forte. Ele começou a abrir seu coração um pouco mais para Ana e Eduardo. Permitindo-se sonhar com a ideia de ter uma nova família, o processo de adoção ainda estava em andamento, mas eles sabiam que a batalha mais difícil era emocional. Lúcio precisava encontrar forças dentro de si para aceitar esse novo caminho e Ana e Eduardo fariam de tudo para ajudá-lo. O ponto de virada havia chegado, não só para Lúcio, mas para todos eles. Os dias que se seguiram aquela noite no cemitério foram um misto de desafios e esperanças para Lúcio. Ele havia prometido à sua mãe, de coração, que tentaria ser forte, mas as provocações no orfanato não paravam e a frieza daquele lugar ainda o fazia sentir-se como uma peça deslocada em um quebra-cabeça que jamais se encaixaria. Ana e Eduardo continuaram a visitá-lo regularmente. Cada encontro era uma pequena vitória. Lúcio começou a confiar mais neles, e os dois sentiam que estavam quebrando lentamente a muralha que o menino havia erguido ao redor de seu coração. Ele sorria mais, ainda que de forma tímida, e começava a falar sobre seus sonhos e medos com mais liberdade. Certo dia, durante uma dessas visitas, Lúcio estava particularmente quieto. Ele olhava para o chão, pensativo, como se algo o estivesse incomodando profundamente. Ana, sempre atenta aos sinais de mudança no comportamento do menino, se aproximou e sentou-se ao seu lado. Lúcio, o que está acontecendo? Você quer me contar o que está sentindo? Perguntou ela, com a voz suave. Lúcio suspirou, apertando o pequeno brinquedo que Ana havia lhe dado dias antes. Um boneco simples, mas que ele mantinha sempre por perto. Eu não sei se sou bom o suficiente para vocês. Se vocês realmente quiserem me adotar, quero dizer. Talvez eu dê trabalho demais. Talvez eu seja um problema. As palavras de Lúcio atingiram Ana como uma faca no peito. Ela sabia que ele carregava muitas inseguranças, mas ouvir aquilo o fez parecer ainda mais frágil do que ela imaginava. Antes que ela pudesse responder, Eduardo, que estava um pouco afastado, se aproximou e se ajoelhou diante de Lúcio. Ei, garoto, eu preciso te contar uma coisa importante. Quando Ana e eu perdemos nosso filho, achamos que jamais conseguiríamos ser uma família de novo. A dor era grande demais. Mas então, conhecemos você, e algo mudou dentro de nós. Você nos deu um motivo para acreditar que ainda poderíamos ser felizes. Lúcio olhou para Eduardo, surpreso. Ele nunca havia ouvido o marido de Ana falar daquela forma antes. Não acho que você é um problema. Nós estamos aqui porque queremos estar. Porque vemos algo em você que é especial. Você não está nos dando trabalho, Lúcio. Está nos dando uma chance de sermos uma família de novo. Nós precisamos de você tanto quanto você precisa de nós. Continuou Eduardo com sinceridade na voz. O garoto engoliu em seco. As palavras de Eduardo fizeram seu coração bater mais forte. Ele nunca havia pensado que poderia ser tão importante para alguém. Muito menos para duas pessoas que já haviam sofrido tanto. Aquelas palavras começaram a reverberar na mente de Lúcio durante os dias seguintes. Ele ainda enfrentava dificuldades no orfanato. As provocações continuavam, mas algo dentro dele havia mudado. Agora, quando os outros meninos o chamavam de chorão ou fracote, ele já não se encolhia tanto. As palavras ainda doíam, mas ele sabia que tinha Ana e Eduardo ao seu lado. E isso lhe dava forças para continuar.
Em uma tarde particularmente difícil, Lúcio, depois de ser empurrado por um dos meninos mais velhos, foi se esconder no quarto, onde se jogou na cama e deixou as lágrimas rolarem. Mas desta vez, em vez de se sentir completamente derrotado, ele se lembrou das palavras de Eduardo e das visitas ao cemitério com Ana. E lembrou da promessa que havia feito à sua mãe. A promessa de ser forte. Ele secou as lágrimas com o braço e respirou fundo. Mesmo sendo apenas uma criança, Lúcio sabia que a vida não seria fácil. Ele sabia que as provocações não iriam desaparecer da noite para o dia, mas pela primeira vez ele sentiu que poderia encará-las. Com um novo sentido de determinação, ele se levantou e, em vez de ficar escondido, voltou ao pátio, onde as outras crianças brincavam. Ele não sabia o que esperar, mas não iria se esconder mais. Algumas crianças olhavam para ele com desdém, outras apenas o ignoravam. No entanto, desta vez, o Lúcio não se importou. Ele se sentou no canto do pátio e começou a desenhar na terra com um graveto. Minutos depois, uma garota mais nova, chamada Clara, se aproximou. Ela também era uma das crianças mais quietas do orfanato. Sempre mantinha distância dos outros, assim como Lúcio. "Você está desenhando?" perguntou Clara, com timidez. Lúcio olhou para ela, surpreso por alguém se aproximar, sem zombar dele. "Sim, é só um desenho qualquer", respondeu ele, envergonhado. Clara se sentou ao lado dele e começou a desenhar também. A presença da menina foi reconfortante para Lúcio e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez não fosse tão sozinho assim. Nos dias seguintes, Lúcio e Clara começaram a passar mais tempo juntos. Embora ambos fossem reservados, encontraram consolo na companhia um do outro e, aos poucos, Lúcio começou a perceber que, assim como ele, Clara também enfrentava suas próprias batalhas internas. Ela havia perdido os pais em um acidente trágico e se sentia tão deslocada quanto ele. Essa nova amizade trouxe um novo ânimo para Lúcio. Ele ainda esperava ansiosamente pelo dia em que pudesse ser adotado por Ana e Eduardo, mas agora sentia que podia enfrentar os dias no orfanato com um pouco mais de coragem. Ana, por sua vez, notou a mudança no comportamento do menino durante as visitas. Ele parecia mais disposto a interagir e sorria mais, mesmo que ainda de forma tímida. "Você está crescendo, Lúcio", disse ela um dia, enquanto o observava brincar com Clara no pátio. "Estou tentando, Ana. Estou tentando ser forte como eu prometi para a minha mãe", respondeu Lúcio com uma maturidade que emocionou Ana profundamente. "Você já é forte, meu querido", disse Ana com um sorriso carinhoso, "e sua mãe, onde quer que esteja, está muito orgulhosa de você." Lúcio sentiu um calor no peito ao ouvir aquilo. A promessa que ele havia feito no túmulo de sua mãe não foi esquecida. Ele estava cumprindo sua palavra e, de alguma forma, sentia que ela estava mesmo ao seu lado, o observando de onde estivesse. Os meses se passaram e, finalmente, o processo de adoção do Lúcio estava chegando ao fim. Ana e Eduardo mal conseguiam conter a ansiedade e Lúcio, embora não dissesse, contava os dias. O menino estava mais confiante, mais firme em suas decisões, e as visitas ao cemitério com Ana eram agora momentos de paz, onde ele conseguia falar com sua mãe sem tanta dor. Ele sentia que, de algum jeito, Raquel estava ali, aprovando essa nova família que ele estava prestes a ter. No entanto, o caminho da felicidade plena nem sempre é direto. Na semana em que a adoção estava prestes a ser concluída, uma notícia inesperada chegou ao orfanato. Um tio distante de Lúcio, que ele nem sabia que existia, apareceu de repente, reivindicando a guarda do menino. O homem José tinha uma expressão dura e fria, e sua presença deixou Lúcio completamente confuso. Ele nunca havia ouvido falar desse tio, e a forma abrupta com que ele surgiu não trazia boas sensações. Ana e Eduardo ficaram chocados e preocupados. José alegava que queria fazer o certo pela família, mas havia algo em seu olhar que parecia mais interessado em heranças ou em manter aparências do que em realmente cuidar de Lúcio. Mesmo assim, legalmente, ele tinha o direito de entrar no processo de guarda, e isso paralisou todo o trâmite da adoção. A decisão agora estava nas mãos de um juiz. Lúcio, que finalmente sentia que havia encontrado uma nova família, foi lançado novamente em um turbilhão de incertezas, as memórias do acidente, o trauma do orfanato, e agora a possibilidade de ser levado por um estranho, que não demonstrava afeto algum por ele, o deixavam em desespero. Ana e Eduardo tentavam tranquilizá-lo, mas sabiam que a situação estava fora de seu controle. O coração de Lúcio, que antes estava começando a se curar, começava a se fechar novamente, envolvido pelo medo de ser abandonado mais uma vez. Na véspera da audiência que decidiria seu futuro, Lúcio não conseguiu dormir.
Ele pensava em sua mãe, em Ana e Eduardo, e também em Clara, sua amiga, que sempre o encorajava a continuar forte. Pela manhã, ele pediu a Ana que o levasse ao cemitério antes de irem ao tribunal. Ana hesitou, preocupada com o estado emocional do menino, mas atendeu ao pedido, percebendo que ele precisava daquele momento de conexão com sua mãe. Ao chegarem ao cemitério, Lúcio correu até o túmulo de Raquel, ajoelhando-se diante da lápide familiar. Ele estava quieto por alguns minutos, apenas ouvindo o som do vento entre as árvores, tentando encontrar forças em meio ao caos que sua vida havia se tornado novamente. Oi, mãe, ele sussurrou, com a voz embargada. Eu não sei o que fazer. Esse homem apareceu do nada. Ele diz que é meu tio, mas ele não parece gostar de mim. Eu não quero ir com ele, mãe. Eu sei que você não me deixaria ir com alguém que não se importa comigo. Lúcio apertou a lápide como se tentasse abraçá-la. Ana e Eduardo. Eles me amam, mãe. Eles me tratam bem. Eu sei que você me trouxe até eles, não trouxe? Você não deixaria isso acontecer se fosse errado, não é? Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, e ele continuou. Eu prometi que seria forte, mas eu não sei se consigo ser forte sozinho. Eu preciso que você me ajude, mãe. Me ajude a ficar com eles. Ana, observando à distância, não conseguiu segurar as lágrimas ao ver Lúcio implorando pela ajuda da mãe. Ela sentia que mesmo com toda a sua dedicação, a vida de Lúcio ainda estava presa àquela dor profunda, e ela não sabia o que mais poderia fazer. Eduardo, ao lado dela, também parecia sem palavras, sabendo que tudo o que podiam fazer agora era estar lá por ele, enquanto a decisão final não estava em suas mãos. Depois de alguns minutos, Lúcio levantou-se. Mais calmo, ele secou os olhos, olhou para o túmulo de sua mãe uma última vez e com a voz baixa, mas firme, disse: Eu sei que você está comigo. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Ele se virou, caminhou até Ana e Eduardo e os abraçou. Estou pronto, disse ele, com uma força que Ana não esperava. Naquele momento, ela percebeu que, apesar de toda a dor e incerteza, Lúcio havia encontrado uma nova fonte de coragem. Ele não estava mais apenas sobrevivendo ao caos. Estava enfrentando o que vinha pela frente com determinação. O caminho para o tribunal foi silencioso, mas não havia tensão. Havia uma compreensão mútua de que, independente do resultado, eles estavam juntos, e isso era o mais importante. A audiência foi tensa. O advogado de José argumentava que a família biológica de Lúcio deveria ter a prioridade na guarda, enquanto o advogado de Ana e Eduardo mostrava as provas de como o casal havia cuidado de Lúcio nos últimos meses, oferecendo o lar amoroso e seguro que ele precisava. José, por sua vez, manteve-se frio e distante durante todo o processo, sem mostrar nenhuma afeição genuína pelo menino. Quando chegou o momento de Lúcio falar, o tribunal ficou em silêncio. O juiz, com um olhar paternal, pediu que ele contasse como se sentia. Lúcio respirou fundo, olhou para Ana e Eduardo, que estavam sentados ao fundo, e depois voltou seus olhos para o juiz. Eu amo minha mãe, começou ele com a voz trêmula. Eu sinto falta dela todos os dias, mas eu sei que ela não quer que eu fique sozinho. Ela me trouxe até a Ana e o Eduardo. Eu sei que eles cuidam de mim de verdade. Eu sei que eles me amam. Lúcio olhou rapidamente para José, que mantinha uma expressão impassível antes de continuar. Eu não quero ir com ele. Ele não me conhece, e eu também não conheço ele. Mas eu conheço a Ana e o Eduardo, e eu sei que minha mãe também quer que eu fique com eles. O silêncio que seguiu as palavras de Lúcio foi profundo. O juiz olhou por alguns instantes para o menino, depois para Ana e Eduardo, e finalmente, suspirando, declarou: A adoção está concedida. Lúcio, você irá para casa com Ana e Eduardo. As palavras do juiz foram como música para os ouvidos de todos. Lúcio, com lágrimas nos olhos, correu até Ana e Eduardo, que o abraçaram com força. José saiu sem dizer uma palavra, e naquele momento, Lúcio soube que sua vida tinha mudado para sempre. Dessa vez, para melhor. Eles finalmente estavam juntos. Uma nova família havia sido formada, não sem desafios, mas com amor, coragem e, acima de tudo, esperança. A sensação de alívio e felicidade que tomou conta de Lúcio no momento em que o juiz anunciou a decisão de sua adoção foi indescritível. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que o peso da incerteza havia sido retirado de seus ombros. Ana e Eduardo agora eram oficialmente seus pais, e ele não precisaria mais enfrentar a vida sozinho. Naquele mesmo dia, enquanto saíam do tribunal de mãos dadas, o sol, que antes estava tímido entre as nuvens, parecia brilhar mais forte.
Lúcio olhou para o céu e em seu coração sentiu que sua mãe, de algum lugar, estava sorrindo para ele, orgulhosa de sua coragem e força. Ana e Eduardo, com sorrisos largos e olhos marejados, sabiam que haviam ganhado não apenas um filho, mas um novo sentido para suas vidas. A primeira noite na nova casa foi uma mistura de emoções. Lúcio, embora estivesse animado com a ideia de finalmente ter uma família, ainda sentia a ansiedade típica de algo desconhecido. O quarto dele estava arrumado com carinho por Ana, que havia decorado o espaço com tons suaves e brinquedos simples, mas que traziam uma sensação de acolhimento. Ana e Eduardo deixaram Lúcio explorar o quarto à vontade. Quando ele finalmente se deitou na cama, sentiu uma paz que não sentia há tempos. Durante toda aquela primeira noite, ele ficou deitado, olhando para o teto, pensando em sua mãe, mas também em Ana e Eduardo. Lúcio sabia que nunca deixaria de sentir falta de Raquel, mas, pela primeira vez, ele estava pronto para construir novas memórias. Nas semanas seguintes, a vida começou a se ajeitar de maneira surpreendente. Lúcio e Ana desenvolveram um vínculo cada vez mais profundo. Eles visitavam o túmulo de Raquel regularmente, e cada visita era menos dolorosa do que a anterior. A dor da perda não desapareceu, mas agora ela era acompanhada de uma sensação de paz, uma aceitação de que, apesar de tudo, a vida seguia em frente. Eduardo, que inicialmente era mais contido em suas emoções, também se aproximou de Lúcio de maneira natural. Eles começaram a realizar pequenas atividades juntos, desde consertar coisas pela casa até jogar bola no quintal. A presença constante e o cuidado que Eduardo demonstrava ajudaram Lúcio a sentir-se seguro e amado, algo que ele tanto precisava. Entretanto, houve uma última reviravolta que Lúcio nunca esperava. Durante uma dessas visitas ao cemitério com Ana e Eduardo, enquanto colocavam flores no túmulo de Raquel, algo surpreendente aconteceu. Clara, a menina do orfanato que se tornara a única amiga de Lúcio, estava ali, segurando a mão de um casal que parecia ser seus novos pais. Lúcio, ao vê-la, correu para abraçá-la. "Clara, o que você está fazendo aqui?" perguntou Lúcio, surpreso, enquanto ainda segurava a amiga. Clara sorriu timidamente e olhou para o casal ao seu lado. "Eu também fui adotada", disse ela com a voz baixa, mas cheia de felicidade. "E eu acho que você vai ver mais de mim agora. Eles moram perto de onde você vai morar." O coração de Lúcio se encheu de alegria. Ele não só havia encontrado uma nova família, como também descobriria que sua amiga mais próxima estaria por perto, e eles poderiam continuar a amizade que haviam criado no orfanato. O reencontro de Lúcio e Clara trouxe um novo brilho para aqueles dias de adaptação. Ana e Eduardo perceberam que o menino estava finalmente permitindo-se ser feliz, encontrando consolo não apenas na família que o acolheu, mas também nas amizades que começaram a florescer. Meses se passaram, e a nova vida de Lúcio foi-se firmando. Ele começou a frequentar a escola local e, aos poucos, foi fazendo novos amigos. Ele ainda era um menino mais introspectivo, mas agora havia uma luz em seus olhos que antes estava apagada. As cicatrizes emocionais que ele carregava estavam longe de desaparecer, mas a dor não o definia mais. Ele não era mais o chorão ou o menino sem família, agora Lúcio era parte de algo maior, parte de uma família que o amava. Ana e Eduardo, por sua vez, também passaram por uma transformação. Eles, que antes eram consumidos pela dor da perda de Gabriel, agora viam o futuro com esperança e amor renovado. Lúcio trouxe de volta o riso e a alegria para suas vidas, e o sentimento de vazio que carregavam foi lentamente preenchido pelo afeto que sentiam pelo menino. Ainda assim, a conexão com Gabriel nunca foi esquecida. Durante uma conversa à noite, Ana contou a Lúcio sobre os sonhos que teve com seu filho, onde ele dizia que estava tudo bem e que Lúcio fazia parte do caminho de cura deles. O menino ouviu com atenção e, com os olhos brilhando de lágrimas, respondeu: "Acho que Gabriel e minha mãe queriam que a gente se encontrasse. Eles devem estar cuidando da gente lá de cima." Naquele momento, Ana e Eduardo perceberam que a vida, apesar de todas as suas provações e tristezas, ainda tinha muito a oferecer. O amor que sentiram por Gabriel jamais seria esquecido, assim como o amor de Lúcio por Raquel. Mas juntos estavam criando uma nova história, uma história de amor, superação e esperança. No fim do ano, em um dia ensolarado, Ana, Eduardo e Lúcio fizeram mais uma visita ao cemitério. Eles levaram flores tanto para o túmulo de Raquel quanto para o de Gabriel, mantendo viva a memória daqueles que amaram. Mas, depois da visita, foram ao parque, o mesmo onde Lúcio havia fugido para visitar sua mãe meses antes. Dessa vez, no entanto, havia risos. Lúcio correu em direção ao carrossel, o brinquedo que ele tanto amava, e subiu com um sorriso largo no rosto.
Ana e Eduardo o observavam de longe, sentados em um banco sob a sombra de uma árvore, sentindo uma paz que não experimentavam há anos. Ele está feliz, disse Eduardo com um sorriso calmo. E nós também estamos. Ana assentiu com os olhos marejados, mas o coração leve. Sim, acho que, no fim, todos nós encontramos o que estávamos procurando. E enquanto o carrossel girava, o vento suave parecia sussurrar a promessa de um futuro melhor, não perfeito, mas cheio de amor e novas possibilidades. Alguns anos depois, Lúcio, já mais crescido, visitava o túmulo de Raquel sozinho. Com um buquê de rosas brancas em mãos, ele se ajoelhou e sorriu, como se sentisse a presença dela ali.